vale, né? E eu acho que nós teremos um Flamengo forte esse ano, hein? Que está jogando o Gerson, o Luiz Araújo aí também. O Flamengo foi os Globetrotters hoje. Jogando por entretenimento, por diversão, né? Gostando de jogar futebol, jogando bola, né? Bem, eu prevejo um futuro europeu para o técnico Felipe Luiz. Mas o Flamengo se divertiu hoje, jogou se divertindo, para se divertir. Achei sensacional. Achei o Maracanã... Hoje é um título simbólico, né? Só que o que não é simbólico é o espetáculo que o Flamengo tem produzido. O sentimento, a adoração que tem despertado, né? Essa sensação de que o Flamengo está no caminho certo para ganhar os títulos mais importantes que virão. E o Flamengo é o grande campeão da Taça Guanabara, acaba de atropelar o Maricá por 5-0. E vamos ver aqui a imprensa, a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo essa grande vitória do Flamengo, esse time do Felipe Luiz que vem cada vez mais encantando, e você vai ver aí todas as análises, elogios dos comentaristas que vão falar muito sobre essa partida e também sobre esse ano do Flamengo que vem já começando muito bem. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, créditos na descrição e sem enrolação, vamos pro vídeo, no final a gente conversa mais um pouco, vamos lá. Do Sport Center de hoje, o Flamengo campeão quase que de forma protocolar da Taça Guanabara. 1, 2, 3, 4, 5-0 para cima do Maricá. Grandíssima atuação. 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo. Fique atento aí, Foro Esporte, não se perca, porque o melhor ficou para o final. O último gol da goleada, um golaço do Matheus Gonçalves. Comigo aqui no Sport Center hoje, Rodrigo Bueno e Zé Elias. Como diria Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Até passar parte do sábado à noite ao lado de Zé Elias. Zé, o Felipe Luiz ganha mais uma taça. Sim. Essa não é das mais pesadas, mas ele já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e agora a Taça Guanabara. Vale a Taça Guanabara, Zé? Boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Bubu, boa noite a todos que estão nos assistindo, lógico que vale. Uma provocação. Não, mas lógico que vale. Todo campeonato, Plirra, vale. Pergunta para um jogador que entra em campo, é ganhar ou perder? O que você quer? O cara, o torcedor saiu de casa, foi pro estádio. Tem que jogar, tem que pra jogar alguma coisa. Pra ganhar, é lógico, né? Vale isso daí, é currículo. Mas dentro daquelas declarações que o próprio Felipe Luiz já deu, né, sobre ele ser muito autocrítico, ele cobrar dele mesmo, ele querer sempre ganhar, ele fala muito sobre a mentalidade do Simeone, né? Eu vi uma entrevista ele dizendo que quando ele chegou no Atlético ele estava meio... já um pouco acostumado com a vida de jogador de futebol, aquela coisa de mais luxo, uma coisa não muito profissional no sentido do campo, né, mais relaxado. E aí o Simeone começou a pegar no pé dele todos os dias e tal, e eu acho que muito daquilo que nós estamos vendo no Flamengo em termos de competitividade, de agressividade, de querer marcar o gol, de definir o jogo, eu acho que é muito dessa mentalidade do Simeone junto com o do Jorge Jesus. Então eu acho que tenho certeza que para o Felipe Luiz vale muito esse título, para os jogadores do Flamengo também vale, né? E eu acho que nós teremos um Flamengo forte esse ano, hein? O que está jogando o Gerson, o Luiz Araújo aí também. Você tem saudade dele, Luiz Araújo? Eu, saudades? Porque ele também... Não entendi a pergunta, Bubu. Eu entendi. Você entendeu, Bubu? Eu entendi. Mas hoje ele joga muito mais do que jogar. Muito bom jogador, esse aí, o Thiago também. Olha, o Flamengo muito bem. E o treinador, eu acho que está de parabéns. Felipe Luiz consegue manter todo mundo ali. Você vê que todo mundo que entra com a mesma determinação, a mesma vontade. O Arrasca, né? Como diz, Arrasca. Olha o gol dele. Fez uma boa partida, belíssimo gol. Sinceramente, eu acho o Gerson hoje um dos melhores, se não o melhor jogador de futebol brasileiro. Impressionante como esse jogador, como ele está jogando. Tem que seguir titular da seleção. Como ele está jogando, ele se adapta a todas as posições, ele é o cara que dá o ritmo pro Flamengo e é um líder dentro de campo. Né? Rodrigo Bueno, muito boa noite. Enquanto a gente vê aí os gols do Flamengo, nessa vitória por 5-0 sobre o Maricá, que dá ao Flamengo o título da Taça Guanabara. Aí acho que é o quinto gol que eu falei na abertura. Não, ainda não é agora, não. Aí esse é o do Luiz Araújo, né? Que foi o quarto gol
O último da goleada foi justamente o do Matheus Gonçalves, que a gente vai ver na sequência. Para definir em poucas palavras o Flamengo hoje do Felipe Luiz, você usaria quais palavras? Primeiro, boa noite. As primeiras palavras. Boa noite, Playhouse, Zé, Fã de Esporte. Eu diria show. Pode ser espetáculo, pode ser arte, pode ser ofensividade, pode ser verticalidade, que foi a palavra que ele usou tanto, né? Quando ele pintou como técnico do Flamengo, e ele já disse na primeira coletiva: minha proposta é de um jogo vertical. É um jogo para cima que casa com as ambições do Flamengo, né? Com as possibilidades que ele tem no elenco. E talvez esse tenha sido um problema para o Tite. Mesmo o Tite também venceu, por exemplo, o Carioca, o Tite. Mas ele não encantava, ele não agradava o exigente torcedor rubro-negro. Então o Felipe Luiz não é só questão de resultado, em poucos meses, Olha lá, o terceiro título. É isso aí, ó. Isso, o torcedor quer ver isso, quer arte, espetáculo, show. O Jorge Jesus não ganhou apenas a Libertadores e o Brasileiro e levantou o Flamengo de novo para grandes conquistas. Ele encantou o torcedor, ele ganhou o coração pelo tipo de jogo, a qualidade do espetáculo. Então o Felipe Luiz, claro, o Zé falou aqui bem, né, das referências que ele tem, e acho que até como lateral, e ele era um lateral meio construtor e fechava bem, não era tão forte no apoio, mas aprendeu muito com o Simeone. Só que ele carrega isso do Jesus, não é à toa que boa parte dos rubro-negros o apelidam de Felipe Jesus, porque ele vence muito, ele tem uma derrota, né, ele como técnico, que foi no Fla-Flu do Brasileiro passado. Quer dizer, nessa imensidão de vitórias que ele tem, quase todas com muita autoridade, com categoria, com um jogo bastante vistoso, plástico. E é isso que o torcedor quer. Porque, assim, convenhamos, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre a Taça Guanabara. A Taça Guanabara, ela é o primeiro turno, historicamente, do Rio de Janeiro. No passado, tinha muito mais valor. Sim. Quando os estaduais tinham mais peso e tal. Ela tem mais peso que a Taça Rio, que é a disputa que tem entre o quinto e o oitavo colocado. Antigamente era o primeiro e o segundo turno, eram espelhados. Sim. Então ali havia... E aí o campeão de cada turno decidia o título. E eram mais jogos, mais datas, era um campeonato charmoso. O sistema de disputa o Brasil inteiro reconhecia. Tem a ver com a Guanabara, né? O Rio, época que era capital federal, depois mudou tal, e agora tem esse formato que é mais enxuto. Então realmente não tem tanto valor. E eu estou imaginando aqui, eu tenho falado, o Zé sabe bem, eu prevejo um futuro europeu para o técnico Felipe Luiz. E aí você vai ter, assim, na lista de títulos, né? Você tem o Alex Ferguson, ainda é o técnico mais vitorioso da história. Pega o Guardiola, que está ali tentando se aproximar, Ancelotti, Zé Mourinho, os maiores vencedores, tem a lista de títulos. Alguns possivelmente não entram na conta, né? Então, Taça Guanabara não vai contar. A Copa do Brasil que ele ganhou e a Supercopa do Brasil são torneios oficiais da CBF. A Supercopa entra? Entra. O Supercopa da Espanha, Supercopa da Inglaterra, entra na galeria dos títulos. Não quer dizer que não tenha que comemorar. O torcedor tem mais que vibrar. Sim. Por qualquer vitória num jogo qualquer, num clássico, uma goleada, uma boa apresentação. Para currículo. Para currículo, não vai contar. O Carioca, até você já pode começar a discutir estadual hoje em dia. Né? Para alguns lá fora vai contar ou não. Pô, mas estadual vale ou não? Claro que vale. Você está num estado do Rio de Janeiro que tem 3 representantes no Super Mundial. Tem que perguntar para o Diniz, tem que perguntar para o Zubeldia, para todos esses treinadores que estão meio... O Diniz já foi, né? O Zubeldia está sendo questionado. Mas eu acho legal. Estadual não vale. Não ganha, para você ver. E vale, né? Aliás, ano em que ganhou o Campeonato Carioca, o Diniz conquistou a Taça Guanabara. Eu sei bem que, por exemplo... Eu penso igual, mais ou menos, desculpa, Bubu, igual o Bubu em relação a valer o campeonato, né? Eu acho que todo campeonato vale. Quando você disputa alguma coisa, você entra para jogar ou entra para disputar, eu cresci formado com essa mentalidade. Entra é para ganhar, não é simplesmente para participar. E eu, o Bubu, a gente tem alinhado isso em relação a... Lógico que vale um campeonato regional. Né? É um campeonato importante, por mais que as pessoas não entendam, dentro de um vestiário, o jogador respira isso, o jogador sabe o que é importante um título. E tem, assim, o clube ganha, né? Se não valesse nada, por que o clube disputa, então, se não vale nada? Vale quantos milhões o Campeonato Paulista? Quantos milhões vale o Campeonato Carioca? Tem o seu valor e esportivamente... Eu acho que o jornalista em geral, desculpa te interromper, Zé, tem dificuldade para entender sobre o gosto do jogador, duas situações.
é a alegria que ele tem quando ele é convocado para qualquer seleção brasileira. Sim. Pode ser sub-15 e pode ser na seleção principal para qualquer compromisso e quando ele conquista qualquer campeonato, sim, inclusive o campeonato estadual. Sim. Bubu, desculpa. Não, por exemplo, eu sou um dos colaboradores no Brasil da IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Isso já tem uns 20 anos mais ou menos, o André Fontinelli participou dessa luta. A gente tentou convencer a Federação Internacional a considerar pelo menos os estaduais de São Paulo e do Rio para os recordes que tem. Então o Pelé não era considerado, os gols dele em Campeonato Paulista não contavam para a Federação Internacional. O Mazzaropi, goleiro do Vasco, que conseguiu uma sequência absurda de minutos sem tomar gol, não era considerado, porque ele fez isso no Campeonato Carioca, né, boa parte dos jogos. Então foi uma luta para, mas estadual, qual que é o valor? E a gente falava, um campeonato carioca, um campeonato paulista, aqui em São Paulo você tem 4 grandes, no Rio você tem 4 grandes, é mais forte que de repente um campeonato do leste europeu, da Bulgária, da Romênia. Imagina o Pelé, ele tinha que enfrentar o Palmeiras Academia, o Corinthians, o São Paulo, os times do interior que eram fortes. Então um campeonato estadual, a gente tentando explicar com argumentos, contextualização histórica do valor. E eu estou dizendo, hoje a Taça Guanabara não tem mais o mesmo peso que a Taça Guanabara já teve, né? Então, por isso que você vê aqui o Abel, Palmeiras computa 10 títulos para ele, né? 11. Ele já é o técnico mais vitorioso do Palmeiras e aí conta a Recopa Sul-Americana, conta a Supercopa do Brasil, torneios oficiais ou da CBF ou da Confederação Sul-Americana, ou até o Paulista, que a gente conta que é da Federação Estadual. A Taça Guanabara, hoje, é um título simbólico, né? Só que o que não é simbólico é o espetáculo que o Flamengo tem produzido. O sentimento, a adoração que tem despertado, né? Essa sensação de que o Flamengo está no caminho certo para ganhar os títulos mais importantes que virão neste ano aí, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo é sério candidato a tudo. Zé, a única má notícia para o torcedor rubro-negro neste sábado de conquista da Taça Guanabara é a lesão do Cebolinha, né? Ao que parece um problema muscular, algo mais ou menos esperado para quem ficou tanto tempo parado quanto ele, né? Se recuperando de uma lesão aí sim muito grave. A lesão de tendão, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles, é uma lesão... não é tão simples, né? Uma lesão complicada, uma lesão delicada, porque especialmente ele, né? Que trabalha muito com velocidade, o tendão. E depois que ele volta, uma sequência de jogos, é natural o corpo sentir um pouquinho mais, porque treino, por mais que você treine forte, né? O treino nunca é igual à intensidade, àquilo que você faz no jogo. No jogo você tem a competitividade, a adrenalina de jogo, né? A responsabilidade, então tudo isso soma. E aí você tem um desgaste natural dentro de campo. E eu acho que acho que até o Felipe já tinha falado, né? Se é para colocar o jogador para ganhar minutagem e se tiver que acontecer alguma coisa de problemas físicos, nós vamos utilizar realmente o Campeonato Carioca para justamente ajustar determinadas peças para no Campeonato Brasileiro. Não vou estourar ninguém no Campeonato Estadual. Vou ajustar para justamente no Campeonato Brasileiro e nos demais campeonatos eles poderem aproveitá-los. O Cebolinha, eu acho que ele teve uma transformação, né? Antes da chegada do Tite, ele era uma incógnita e ninguém mais quase estava acreditando no Cebolinha. Chega o Tite muda, porque ele foi o cara do Tite, né, na Copa América. De 2019. Aí ele começa a jogar bem, ele joga bem com o Felipe, aí teve a lesão, volta agora, eu espero que ele volte a jogar bem, porque é ruim. Pergunta para o jogador, você gosta de ficar no DM? Não. Você gosta de fazer fisioterapia? Não. É a pior coisa que tem para o jogador de futebol. Então eu espero que ele possa voltar aí tranquilo, passar por esse probleminha, que acho que é leve, né, perto daquilo que ele já passou, e voltar a jogar bom futebol. Acho que quem ganha com isso são o Flamengo e nós, né, que estamos observando, porque é muito bom jogador, né? Bubu, o Flamengo sobra no Campeonato Carioca, a gente ainda não sabe se vai ser campeão. Amanhã teremos a definição dos 4 finalistas, né, ou dos semifinalistas do Campeonato Carioca aí, geralzão. Mas há muito tempo que não acontecia uma desproporção tão grande, inclusive em relação aos 3 rivais. No Campeonato Brasileiro, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente já está aí às portas da principal competição nacional. Você acha que pode acontecer do Flamengo também sobrar em relação a todos os adversários? Eu acho que ele pode sobrar na parte de espetáculo de show.
mas ele tem outros fortes concorrentes ao título brasileiro para a gente ficar na competição de pontos corridos. Eu acho que hoje você tem um equilíbrio maior de forças ao longo do país, né? O Inter, que aliás largou muito bem, né, no Campeonato Gaúcho agora na fase decisiva. O problema do Inter é o Campeonato Brasileiro, né? E é uma obsessão do Inter que não ganha desde 79. Então, por exemplo, o Inter é um time que eu acho que com o Roger Machado mantendo esse nível, é um time que vai brigar pelo campeonato. Atlético Mineiro, você não pode descartar, também muito bem no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro, com o Hulk em grande fase, voando, um mercado interessante que teve algumas saídas, mas umas peças que chegaram e que podem funcionar, como o caso do Rony. Você não pode descartar ainda o Palmeiras, o Abel ficando, é um time que também é muito competitivo, que normalmente perde pouco. Então, não é que o Flamengo vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser assim. Só que ele está pintando como o grande candidato. Mas eu acho que na qualidade do jogo, talvez seja aquele que mais encante de uma forma geral. As pessoas esperam do Flamengo vitórias tranquilas, golaços, jogadas coletivas. E eu acho que, claro, é começo de ano ainda, mas o Felipe Luiz de 2025 já tem mais méritos do que o de 24. Mesmo tendo ganho a Copa do Brasil? Porque, por exemplo, aí você falava assim, ele ainda tinha o Gabigol, Fabrício Bruno, saíram algumas peças. E ele está sofrendo também com lesões, né? Muitos técnicos no Brasil e no mundo, né, utilizam ausências, desfalques, lesões como desculpa. Aparentemente, isso não está afetando o trabalho dele. Ele se sente muito à vontade para lançar jovens, botar garoto quando necessário. Os reservas que entram parecem muito motivados, né? Tem aquela coisa, né? O técnico ele treina 11 titulares, parece que são 11 caras felizes. E no banco, o técnico tem que lidar com uma situação ali, uma gestão ali um pouco tensa, que é barrar alguns jogadores. No Flamengo você não está percebendo isso. Ele não tem o Pedro ainda. Imagina esse time com o acréscimo do centroavante que tem tudo para ser o centroavante titular da seleção brasileira. Tem uma boa chance disso. Então o potencial dele é muito grande, né? Eu acho... Se antes você falava assim, ele pegou um time muito forte, um elenco muito forte, tem gente que pensa assim, minimiza, né? Qualquer um que tivesse ali ganharia ou faria uma pontuação expressiva. Isso eu acho que já para 2025 já tem muito mais o dedo dele. A história, o passado recente mostrou que não é assim no Flamengo. Não é assim. O próprio Tite teve problemas, teve dificuldades para conseguir alguns resultados. A exceção do Dorival, quem não teve? Dorival ainda foi questionado pela qualidade do jogo, que é o que até agora ninguém questionou o Felipe Luiz. O Dorival ganhou Libertadores e ganhou a Copa do Brasil e foi mandado embora porque supostamente, especialmente nas finais, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, ele deu chance para o adversário ou foram finais parelhas em que a superioridade do Flamengo não se viu de forma tão clara, né? E depois de haver ganho, né, os dois campeonatos planejados, né, porque ele veio aqui no Campeonato Paulista, não, veio no Allianz Parque e jogou com o time reserva, dando bem a entender que iria jogar as Copas, né? Eu lembro de uma entrevista, acho que do Landim, falando sobre ele não conseguiu dar uma sequência no finalzinho do campeonato. Você planeja ganhar 2 Copas, você ganha, né, os torneios mais importantes do que foi planejado. É natural ter um relaxamento faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. E aí usaram desse artifício, né, para poder mandar ele embora, né? É bom falar que o título da Taça Guanabara, que eu falei aqui, é simbólico, hoje em dia menos importante do passado, mas já te dá uma boa vantagem para as finais do estadual. Flamengo campeão, melhor campanha, ele tem a vantagem do empate na semifinal. Então quem ficar em 4º lugar amanhã vai festejar a classificação, às vezes vai ser o Vasco, né, Fluminense, a gente pode ter um clássico, né, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Fluminense que é o único que até aqui dá uma complicada na vida do Flamengo do Felipe Luiz. O único que derrotou o Flamengo do Felipe Luiz até hoje. E que empatou recentemente. Foi o jogo mais pobre, acho que... Um jogo horroroso, 0-0. Né, pro Felipe Luiz, assim... O Flamengo foi melhor, foi superior. Se tivesse um vencedor, se era para ter um vencedor no Fla-Flu, seria o Flamengo esse último no estadual. Mas foi um jogo muito pobre, 0-0, diz muito do que foi o jogo. Mas, seja Fluminense ou Vasco, ou um time de menor expressão que enfrente o Flamengo na semifinal, o Flamengo, além dessa superioridade, desse favoritismo, vai ter a vantagem dos empates. Na final não tem, né? Quem encontrar o Flamengo nessa hipotética final, aí a coisa é um pouquinho mais parelha. Mas na semifinal, esse título da Taça Guanabara já dá essa vantagem também do empate para o rubro-negro. Bolzan,
que está mandando aqui 3 taças e 1 derrota. Esse é o retrospecto do técnico Felipe Luiz. Excepcional trabalho, hein? O Jonas Evangelista está com a gente, o Renato de Oliveira também. Boa noite a todos. Uma grande vitória do Flamengo. Moan Marques, há quanto tempo não vejo, meu amigo? Como é que você está? Um abraço a você. O time joga bonito, como está dizendo aqui o Luiz Raiz. O time joga muito bonito, né? Me lembrou os Globetrotters. Para quem não é desse tempo, havia um grupo, um time de basquete que jogava só sobre exibição, né? Em exibição e tal. E o nome do time era Harlem Globetrotters. O Flamengo foi os Globetrotters hoje. Jogando por entretenimento, por diversão, né? Gostando de jogar futebol, jogando bola, né? O Fabrício SL pergunta: muitas lesões, o que acontece com o Flamengo? Não sei, início de temporada, mas essa do Cebolinha não foi grave não, viu, Fabrício? Eu acho que estará em campo normalmente, se for o caso, no próximo final de semana. O importante é ir escalonando os jogadores, né? A ciência tem que falar mais alto, né? Mas o Flamengo vem jogando bem com outros jogadores, né? Luiz Araújo entrou muito bem, tanto que fez um golaço no jogo de hoje, né? Então, os caras que estão entrando estão dando conta do recado. É um Flamengo muito forte, cara. Em que pese o fato de ter enfrentado uma equipe muito ruim, né? O time do Maricá é apenas esforçado. O técnico é bom, o Reinaldo, né? Um técnico muito promissor e tal. Mas o Flamengo se divertiu hoje, cara. Jogou se divertindo, para se divertir. Achei sensacional. Achei o Maracanã bem quieto, né? Com a ausência das torcidas organizadas. Houve o protesto por conta dos preços abusivos de ingressos, são preços muito altos mesmo. Mas, de resto, foi um espetáculo, cara. Foi uma coisa linda de se ver. Né? Bonito mesmo. Assim, achei legal, cara. Achei bonito, achei marcante. É aquele jogo, sabe, que você quer levar seu filho pela primeira vez no estádio. Eu estava assistindo ao jogo com o meu filho, que já foi ao estádio uma vez só para ver Brasil e Japão nas Olimpíadas de Paris, e gostaria de levá-lo nesse jogo. Acho que era um jogo que ele é flamenguista, né? Fala que é flamenguista, não se liga muito em futebol e tal, acho que ainda vai ser picado pelo bichinho do futebol, mas, pô, era um jogo para levá-lo, sabe? Para ele olhar e falar, pô, mostrar para ele, filho, olha como é legal torcer para esse time aqui. Deixem likes, por favor, é muito importante que vocês deixem likes, mandem superchats para a gente também, para ajudar o canal, para ajudar na pizza. É o que eu sempre peço para vocês. Vamos bater um papão por aqui hoje, nessa live, né? A cada jogo, o Felipe Luiz mostra que o Tite é um técnico superestimado, está falando o Fabrício SL. De fato, o trabalho do Tite no Flamengo foi um horror, né, cara? Foi muito ruim, né, Fabrício? Então, o Felipe Luiz já imaginava-se que ele seria um bom técnico. Eu não imaginava o Flamengo dessa forma. Não imaginava, vou ser bem honesto com você. Ninguém imaginava que o Felipe Luiz faria o que está fazendo hoje. Mas fato é que ele está fazendo história com o time do Flamengo, né? Eu estava até vendo o jogo hoje, trabalhando no jogo do Jorge Jesus hoje, né? Do Al Ittihad contra o Al Hilal, que é o time dele, e como o Jorge Jesus foi mal nessa partida, né? O Felipe Luiz ainda não teve uma jornada ruim pelo Flamengo, cara. Não tenha feito bobagem, assim, uma grande bobagem, uma alteração errada e tal. Talvez no jogo contra o Fluminense, o 0-0, ele tenha demorado para fazer alterações naquele jogo, mas nada que salte aos olhos. O jogo foi disputado sob condições muito adversas, né? Um calorão e tal. Mas eu acho que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho, um belíssimo trabalho, cara. É de saltar aos olhos, de verdade, o trabalho que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Beber uma água aqui que está um calor danado. Eu vou até colocar aqui na Flá TV, né, para a gente assistir na coletiva do Felipe Luiz. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara, gente. Né? O Flamengo é campeão da Taça Guanabara, derrotando o esforçado Maricá, né?
pré e pós-jogo aqui. Vou deixar aqui no silencioso, né? A Flá TV está transmitindo a festa do Campeonato Carioca. Christian Lopes com a gente. Que diferença de postura em campo, meu amigo. É verdade. Bom jogo, tá falando o Marcelo Lodoro. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, cara. Foi um jogo de puro entretenimento. Para quem gosta de futebol, né? O Flamengo fez o que se esperava dele. Flamengo num jogo contra uma equipe bem inferior para ganhar a Taça Guanabara, para ser campeão. É mais uma taça importante para o Flamengo. Ganhar uma taça, mais uma taça para o currículo do Felipe Luiz. Ah, mas é a Taça Guanabara, é superestimada. Paciência, meu irmão. Paciência, a Taça Guanabara. Eu cresci com a Taça Guanabara sendo muito importante. Eu cresci assim e a considero muito importante. É óbvio. Terceiro troféu, ganho com Felipe Luiz como técnico, ele que só sofreu uma derrota até agora, então ele tem 3 taças no currículo e um jogo apenas do qual saiu batido, que foi aquele Fla-Flu do Brasileiro do ano passado. Uma atuação de gala, adversário frágil, é verdade, mas se pré-temporada, se estadual é pré-temporada, se pré-temporada serve para ajustar a equipe, o Flamengo vai fazendo muito bem o seu serviço e vai aprimorando sua equipe, dando ritmo, dinâmicas interessantíssimas, movimentação, a pressão pós-perda, perde a bola, recupera, pressiona, apetite pelo gol, 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo, quem vem do banco quer mais. Você vê que o Flamengo marcou um gol hoje com Gerson, outro gol com Léo Ortiz, já no segundo tempo de Arrascaeta, e depois dois jogadores que vieram do banco, Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, marcaram com uma assistência do Wallace Ian, que também veio do banco no segundo tempo, e o Flamengo consegue uma vitória muito, muito convincente, levanta a Taça Guanabara, faz a melhor campanha, passa como líder dessa fase de classificação, que é a Taça Guanabara, para a próxima etapa do Estadual do Rio de Janeiro. Volta Redonda é o segundo, foi batido pelo Boa Vista, mas fica em segundo, e agora disputa pelo terceiro e quarto lugares. Botafogo e Vasco vão se enfrentar, a tendência é um matar o outro, os dois morrerem abraçados. O Fluminense deve vencer bem o Bangu, que já está rebaixado, e aí o Fluminense deverá pegar uma das vagas, terceiro ou quarto. Se for o quarto, pega o Flamengo, se for o terceiro, pega o Volta Redonda, mas há uma possibilidade de exemplo do que aconteceu em 2024, Flamengo e Fluminense jogarem a semifinal do campeonato. No ano passado, o Flamengo levou melhor nos 2 anos anteriores, fazendo as finais. O Fluminense foi bicampeão, e nos 2 anos anteriores, fazendo a final, o Flamengo foi tricampeão, porque já havia sido campeão em 19 também, derrotando o Vasco naquela final de campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, o Fla-Flu vai se apresentando como muito provável, embora existam outras possibilidades, combinações diversas aí que podem mudar esse cenário. Atenção para um detalhe, hein? Flamengo e Volta Redonda classificados, amanhã saem os outros 2, e a federação já antecipa que fará os jogos semifinais, jogos de ida, sábado e domingo. Então, jogo domingo de carnaval. Eu imaginei que fosse fazer sexta e sábado. Vejamos, a ideia é fazer sábado e domingo, formação dos colegas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque domingo a polícia é toda mobilizada para cuidar de blocos, a cidade está sábado já é movimentado, domingo, então, tem desfile de grupo especial na Marquês de Sapucaí, então é pouco provável, sei lá, não sei se vão autorizar o jogo no domingo, aí poderiam ser jogos na sexta e no sábado, né? Seria assim, algo razoável. Mas vejamos como será, se vai manter essa ideia de jogos no sábado e no domingo, a Federação do Rio de Janeiro. Depois tem jogo na outra. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Você viu a mídia assim elogiando demais o Flamengo, se rendendo, porque o Flamengo foi campeão de uma maneira espetacular com o Felipe Luiz, né? Lembrando que o Flamengo não perdeu no Campeonato Carioca, né? No caso na Taça Guanabara, o Flamengo venceu todo mundo, só empatou. O Flamengo só empatou com o Fluminense, conseguiu, né, naquele jogo feio, dar um pouco de trabalho para o Flamengo, mas ainda assim não venceu na Taça Guanabara. O Fluminense venceu o Flamengo no ano passado, quando o Felipe Luiz estava começando ainda, e ali, né, foi um jogo que foi 1-0, se eu não me engano, foi pelo Campeonato Brasileiro, né, finalzinho ali, e foi o único time, né, do Rio que conseguiu vencer o Flamengo do Felipe Luiz até o momento, né? Mas falando sobre o jogo, foi espetacular, cara, ver esse time jogar, né? Um time muito, muito bem armado, muito organizado, leve, sabe? Dá pra ver que tá sendo bem treinado, que o Felipe Luiz tá trabalhando demais, tá trabalhando duro. Isso tá ficando muito evidente em campo, né?
Porque quando o time tá bem nos treinos, tá tudo encaixado, não tem como, cara. Em campo isso vai aparecer. E o Felipe Luiz tem mostrado isso. É muito bom ver o crescimento desse time. Acho que todo o torcedor rubro-negro aí tá ansioso, né? Tá motivado para esse ano. Porque só nesse início de ano já se foi 2 títulos. Já foi campeonato, já foi Supercopa e a Taça Guanabara. E tudo indica que o Campeonato Carioca também deve ser do Flamengo, né? Se não acontecer nenhuma reviravolta, vai ser do Flamengo. Sem contar a Copa do Brasil. Então o Felipe Luiz só tem uma derrota e tem 3 títulos. Isso é algo impressionante. Claro que tem poucos jogos, mas, cara, é algo espetacular. O que o Felipe Luiz vem fazendo é algo assim que vai ser muito difícil de ser batido, né? Claro que no decorrer do ano ele vai perder jogos, né? Mas ele já tem 3 títulos. E isso é sensacional. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixe seu comentário também, galera. No mais, agradecemos a vocês. Esse foi o vídeo aí que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.